vai falar sobre a saúde pela água, tá? Se a gente for ver bem o termo SPA, S-P-A, você sabe o que ele significa? Isso, saúde pela água, ou sanum per aquam, ou salute per l'acqua, tá? É a saúde através da água. Originalmente, esse termo, ele era usado para os romanos que queriam curar os seus ferimentos, tá? Então, esses eram os redutos de águas, muitas vezes águas com propriedades especiais, que eram utilizados para a questão terapêutica em si. Depois, ao longo dos anos, isso foi sendo, na verdade, modificado, né? E esse termo foi sendo utilizado de outras maneiras para outras situações. Mas o significado real dele é esse. Então, nós estamos verdadeiramente aqui dentro de um spa, onde o tratamento da água é um dos pilares do método Cura e é algo que é muito priorizado, certo? Por que a gente vai falar desse tema? Então, vou fazer um pequeno apanhado histórico para nós chegarmos hoje aqui e vermos, sim, e agora, o que eu posso utilizar da água em relação à minha saúde atual? Então, por que a água é um dos pilares do método Cura? Então, o método Cura, que existe desde 71, né, que foi criado pelos meus pais, é um método que ajuda as pessoas a fazer transformações nas suas vidas, a partir de estilo de vida. Então, os pilares fundamentais são a água, o movimento, o alimento, né, o relaxamento e o equilíbrio. E quando a gente fala de equilíbrio, aqui nós falamos do equilíbrio bioquímico também, aquele interno, o equilíbrio que ocorre dentro dos nossos vasos, além do equilíbrio da maneira como a gente vive, o equilíbrio do tempo distribuído entre o trabalho e o ócio, o lazer, o tempo de família, o tempo de amigos, certo? Então, isso são os pilares muito fundamentais. Então, hoje a gente vai se destinar a esse primeiro, água. E quando nós estamos falando do pilar água, nós vamos falar que para que o método Cura fosse montado em 71, os meus pais se inspiraram muito nas estações da Alemanha, dos Kurhotels, né, da Alemanha. Os lugares, centros de cura, se a gente fosse traduzir, hotéis de cura, né, onde a água sempre foi algo muito importante. E dentro desse olhar histórico, existe algo muito importante, um personagem muito importante, que foi o Sebastian Kneipp. O Sebastian Kneipp, não sei se alguém já ouviu falar dele, ele foi um padre que, em 1851, quando toda a Europa vivia o surto de tuberculose, ele percebeu que a água contrastada, a quente e a fria, e principalmente a exposição ao frio, poderia trazer um grande benefício para a imunidade. Numa época onde não havia ainda o advento do primeiro antibiótico, que foi só décadas na frente, certo? Então não tinha antibiótico para ser tratada a tuberculose. E ele percebeu que a água poderia ser uma coisa interessante. Ele era de uma cidadezinha que é Bad Wörishofen, na Alemanha, e essa cidade, então, como várias da Alemanha, neve alta no inverno, né? Lagos, e ele entrava no lago gelado com a neve, né? Bem gelado mesmo, e só que em seguida, apesar de alguns acharem que ele era maluco, né, por fazer isso, ele saía, secava o corpo imediatamente e já colocava roupa. Então, isso já fazia com que, aí a gente vai falar um pouco sobre isso histórico, nós vamos falar sobre essa atualidade agora. Como é que a gente usa isso? Ele percebeu que, na verdade, isso começou a diminuir os sintomas que ele tinha de tuberculose, a tosse, tá? A expectoração, a fraqueza. Ele começou a melhorar desses sintomas de uma maneira muito importante. E também ele percebeu que outros seguidores que faziam isso também tiveram a mesma melhora. Aí 2 médicos, em especial, foram ver, só um pouquinho, mas por quê? O que acontece no final das contas? Por que é que essas pessoas estão melhorando? Né? E 2 médicos se detiveram de uma maneira mais aprofundada nesse conhecimento da água, né? Da terapia através da água. E eles perceberam que sim, que não era magia e não era loucura. Realmente funcionava e funciona se a gente utilizar a água de uma maneira adequada. Então, aqui eu já contei uma pequena forma que vai funcionar para a gente agora, mas tem algumas coisas importantes para que a gente fique atentos. Então, vamos pensar juntos aqui.
num conceito bem geral. É fácil, mas para que a gente possa entender e levar esse conhecimento, sabe? Depois para casa, adiante e colocá-lo em prática, tá? Vejam só, vamos pensar aqui primeiro na água fria, tá? Vamos pensar que aqui, então, a gente tem a água fria, né? E aqui no outro lado a gente vai colocar a água quente, tá bom? Vamos ver assim a diferença. O que que acontece? A quente. Primeiro vamos pensar na água fria, que aquela que o Knipe entrava, tá? No lago lá gelado. Vamos pensar que eu tenho um vaso aqui, um vaso sanguíneo, certo? O que que acontece com o frio? Dá para imaginar, né? Contrai. Perfeito, tá? Então, os vasos vão ficar mais mais contraídos, certo? Então, a gente chama de vasoconstrição. Ele vai procurar calor. Isso, exatamente. A gente já vai chegar lá. Primeiro, ele vai fazer vasoconstrição. A pressão arterial, que corre aqui dentro, por sua vez, aumenta, certo? Na hora do frio, a pressão aumenta. Então, a TA, ou a pressão arterial, vou botar PA para ficar mais fácil, ela aumenta. E esse sangue que estava na periferia, né, nas pernas, nos braços, ele vai em direção aonde? Ao coração. Então, a frequência do meu coração, ela vai aumentar nesse momento, certo? Então, é um exercício para o coração. Já dá para ver aqui que a gente está falando de um exercício para o coração. Então, a frequência cardíaca, ela aumenta também, tá? Então, eu tenho que estar com o coração bom, porque a bomba vai ser mais utilizada, o coração vai ser mais utilizado nesse momento. O edema que eu tinha lá, vamos dizer, líquido fora do vaso, ele tende a voltar para dentro do vaso. Eu tenho um retorno venoso mais eficiente. Então, é por isso que a gente vê, quando a pessoa está com a pele íntegra, e a gente pode colocá-la no pé dilúvio, a gente vê que a vascularização melhora, certo? Então, a vasoconstrição acontece, e aí, nesse meio tempo, com o frio ou com o gelado, a gente tem uma série de mediadores inflamatórios e anti-inflamatórios que entram em jogo aqui. Então, entre eles aqui, alguns importantes que a gente vai citar, na verdade, eles entram em jogo aqui, na mudança da temperatura, tá? Por que na mudança de temperatura? Vamos dizer que o Knipe saiu do lago gelado, tá? Saiu. E ele vai fazer o quê? Ele vai secar o corpo, para não ficar com o corpo molhado. Ele vai secar o corpo e em seguida ele vai colocar a roupa. Quando ele for colocar a roupa não esquenta. Na verdade, o que esquenta é que nós produzimos calor, certo? E quando nós produzimos calor, a gente está chamando da busca, o corpo vai sempre buscar o equilíbrio, tá? Então, a homeostase ou equilíbrio, tá? A gente vai buscar isso. Então, quando acontece esse movimento de buscar o calor, eu tenho uma série de mediadores importantíssimos que entram em jogo aqui. E entre eles, Mariela, eu não quero encher muito de questões bioquímicas mais aprofundadas, mas só para a gente ter uma ideia. Interleucina 1, tá? Interleucina 6, fator de necrose tumoral. Todos esses aqui têm algum tipo de alteração nessa busca do equilíbrio e vão fazer com que a gente tenha uma mediação imunológica. Portanto, eu vou ficar resfriado se eu sair no frio? Bom, se eu sair no frio e me mantiver com o corpo molhado, gelado e não colocar nada por cima, possivelmente eu vou resfriar, eu vou entrar em resfriado. Mas se eu secar o corpo e colocar algo por cima, o meu corpo produzindo calor, eu não vou resfriar, ao contrário. Então isso eu posso garantir que funciona desse jeito. Às vezes as pessoas têm muito medo de ter exposição ao frio, mas se for feita dessa forma, dá certo, tá? Esse é o cuidado muito fundamental que a gente tem que saber. Se nós estivermos lá em Bad Warishofen, ou se nós estivermos aqui em Gramado, em Santa Catarina, tá? No Uruguai, o que acontece? Toda vez que a gente tiver esse cuidado de proteger o corpo vai produzir o calor. E aí, além disso, a gente falou aqui um pouquinho da questão mais sanguínea, mas acontecem também outros mediadores que são bastante importantes para cá, em termos de neurotransmissores, que nós falávamos ali em outras
em outras conversas, em outras palestras, né? Tem alguns neurotransmissores bastante importantes que entram em jogo nessa transferência aqui. Quais são eles? As endorfinas, aquelas também que a gente ativa durante o exercício físico, é porque esse aqui, ele causa, na verdade, um exercício vascular muito intenso e muscular também, tá? Porque ao mesmo tempo que o vaso, que a gente está falando aqui tem vasoconstrição, existe uma contração muscular. E nessa contração muscular, toda vez que a gente tem contração muscular, a gente tem alguns tipos de endorfinas sendo elevados. Então, a gente não pode esquecer disso, porque é algo também muito importante. E tem um trabalho francês mostrando que a utilização da hidroterapia 3 vezes na semana melhorou muito os sintomas de depressão e de ansiedade, a utilização da água. Então, isso é uma das coisas que realmente a gente pode ter em consideração. As endorfinas, tá? Então, elas tendem a aumentar. Além de outros, muito possivelmente a dopamina, já foi comentado em alguns trabalhos, tá? E serotonina talvez também seja por aqui. A serotonina, toda vez que existe contração muscular, ela também entra em jogo, tá? O que acontece agora? Vamos pensar um pouquinho no quente. E para a gente ver, se eu fizer simplesmente o frio e me aquecer, eu já vou gerar um efeito, certo? Mas se eu contrastar ainda mais, eu tiver um momento de colocar, por exemplo, os braços na água fria, gelada, e depois na água quente, e voltar a fazer isso, o que eu estou fazendo? Estou potencializando, entenderam? Porque é um benefício da água quente aqui nesse caso. Então, a água quente, ela vai gerar, ao contrário, uma vasodilatação, certo? Os vasos, claro que eu estou exagerando um pouquinho aqui, mas só para a gente entender que os vasos, eles vão estar mais dilatados, certo? Vai ser esse movimento aqui, ok? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter também uma série de regulações. Na medida que eu vou para a banheira quente, um banho de imersão completo, na banheira quente, a gente vai perceber que a temperatura de todo o corpo, ela vai aquecer, inclusive os das mãos. A gente vai ter uma vasodilatação periférica. É o contrário, tá? Aqui, eu vou numa situação de poupar, eu tenho que centralizar o fluxo para o coração. Aqui, eu estou mais vasodilatado como um todo. Então, as mãos, os pés ficam mais aquecidos mesmo. Só que para dar conta também daquele fluxo que eu preciso ter para manter o eixo coração e cérebro, vai acontecer o quê? Então, no primeiro momento, eu tenho uma diminuição de frequência cardíaca, mas depois eu posso até aumentar a frequência cardíaca novamente, tá? Então, a frequência cardíaca no quente, ele tem uma variabilidade, certo? Só para a gente entender. É por isso que quem está fazendo sauna já deve ter percebido, às vezes, sente o coração bater mais forte, não é? Na sauna, tá? É porque é a tentativa de ter o bombeamento correto desse eixo. Então, o coração, em resposta, aumenta a frequência cardíaca. Só para a gente entender assim. Seria no calor? No calor pode acontecer a reação vasovagal, sim. Se for muito intenso, exato. Pode ser em dias muito quentes ou Isso que tu acabou de falar, né? Isso. Aí, o que pode acontecer? Vamos supor, é até interessante a gente explicar. Então, aqui vai ter a variabilidade de frequência cardíaca, ela vai variar mais, ela vai diminuir, depois ela vai aumentar. Quando ela diminui, existe uma tentativa do corpo de reestabelecer essa conexão do fluxo sanguíneo adequado entre o cérebro e o coração. E existem vários mecanismos que entram em jogo nesse momento, tá? Um deles é o sistema vasovagal. E que vai falar do simpático, parasimpático, tá? O sistema nervoso central vai entrar em alerta nesse momento. Então, às vezes, se a pessoa está, por exemplo, na sauna, vamos supor, nessa posição, em pé mesmo, e não sentada, ela vai poder sentir que o quê? Existe um aumento do fluxo para todo o corpo, mas vai faltar no cérebro. Então, como mecanismo de defesa, às vezes pode haver uma síncope, um desmaio. Por quê? Porque nessa posição aqui, volta o fluxo sanguíneo normalmente para o cérebro, certo? Então, é um mecanismo de defesa do corpo que acontece, que pode ser, certo? Então, existe uma série de cuidados, de atenções para a gente dar para tudo acontecer direitinho. Mas, quando bem utilizado, esse sistema do calor e do frio é espetacular para a nossa saúde, né? Então, a sauna, por isso que a gente não faz sauna em pé, né? A sauna precisa ser sentado, por isso que tem um banco, né? Tem que ser realmente sentado. Na hora de levantar, o que a gente precisa fazer? Vagarosamente, né?
primeiro sentar um pouquinho. Se a pessoa estiver deitada, primeiro ela senta um pouquinho, respira alguns segundos, alguns ciclos respiratórios sentado. Depois, quando já estiver confortável, aí sim ela levanta. Se ela levantar de uma hora para outra, faltou esse fluxo aqui, justamente pela vasodilatação, certo? E aí a pessoa pode se sentir mal. Mas então, no calor acontece isso. No calor, então, além da vasodilatação, existe um relaxamento também do músculo, tá? Então, vasodilatação, aqui a gente tem, ó, quando o vaso dilata, a gente tem também uma melhora da perfusão sanguínea como um todo. Então, tem um aumento de disponibilidade de oxigênio e de nutrientes nesse momento aqui. Então, por isso que fazer isso é legal. Isso aqui é interessante para o nosso corpo, porque vai fazer com que chegue mais facilmente o nutriente onde esteja precisando, tá? Bom, depois, então, o músculo também vai ter o relaxamento. Por isso que a gente precisa entender bem, às vezes em determinadas situações, a gente fala bolsa de água quente, né? Quando a pessoa tem algum tipo de machucado. A gente tem que ver bem quando é o calor, a indicação do calor e a indicação do frio. Via de regra, se a pessoa se machucou, ela estava aqui caindo, caiu, bateu o dedão na quina, se machucou, a gente vai colocar o gelo, o frio. Porque o frio ele vai ter um potencial anti-inflamatório muito grande. E analgésico também, ele vai aliviar a dor, né? Bastante grande. Mas, de novo, é para aquilo que tende a ser mais agudo. Aquilo que tende a ser mais crônico, a gente pode pensar mais no calor para ter uma resposta de relaxamento muscular mais importante. Depende, quando a gente usa, por exemplo, a acupuntura, às vezes eu posso também prescrever depois da acupuntura, mediante aquilo que a gente encontrou, o frio ou o calor, certo? Isso vai ser sempre bastante único, assim, essa prescrição. Mas alguém já ouviu falar da banheira de gelo? Por que a gente não tem aqui a banheira de gelo, né? A gente tem a banheira fria, tá? Que vocês podem, sem dúvida nenhuma, experimentar, individual, né? Mas ela está numa temperatura realmente fria, não gelada. Vejam só, os jogadores de futebol, ficou bastante conhecido, tem uma década mais ou menos para cá, no máximo, que isso tem sido mais utilizado. A pessoa saiu do campo altíssimo rendimento, vai para a banheira de gelo. Por que vai para a banheira de gelo? Porque vai ter nesse momento, então, uma grande propriedade anti-inflamatória em jogo. Então, proteção das articulações, né, dos jogadores, né, de joelhos, de quadril, anti-inflamatório, analgésico, um efeito protetor. E além disso, só que a gente já sabe que vai ter uma super vasoconstrição, não é uma vasoconstrição pequena, é imensa, um banho de imersão completa com gelo, é uma vasoconstrição enorme. Então, por que eu só não deixo disponível, nós não deixamos disponível para todos aqui? Porque eu tenho que ter certeza de que o coração aqui permite, tá? De que o coração esteja realmente muito bom. Por quê? A fração de ejeção desse coração, tá? Que é o marcador que a gente vê de vitalidade também do coração, ele tem que estar razoável, né? Tem que estar bom para eu poder submeter a pessoa a esse esforço, porque é como se eu estivesse deixando essa pessoa correr uma maratona aí. Ele realmente é um esforço bem aumentado. Enquanto que se eu for fazer banhos de extremidades, banho de assento, semicúpio, pé dilúvio ou manilúvio, não tem problema. Eu não vou gerar algo a ponto de colocar esse coração num pico mais importante da sua atividade, certo? Mas ele funciona muito bem. Que outras aplicações a gente tem, então? Semicúpio, alguém já ouviu falar? Já utilizaram? Um banho de assento, né? Ele pode ser usado nos casos de hemorroidas, ele pode ser usado em casos de infecções, do trato vaginal, né? Ginecológica, e às vezes a gente pode adicionar determinadas plantas e às vezes não. Inclusive o Knaip tinha muito isso, e meu pai é estudioso de plantas, de fitoterápicos, o Knaip utilizava bastante também as plantas adicionadas à água. Se a gente adicionar, a gente potencializa isso. Mas se nós não adicionarmos, já a água quente e fria já é um grande medicamento. Vocês escutarão, eu tenho certeza, falar mais e mais e mais sobre a água, que também, assim como o sono, assim como a alimentação, assim como o exercício, ficou bastante esquecido durante muito tempo. Ou tudo aquilo que era muito tradicional, você pensava, não, existem coisas mais modernas. Isso é algo espetacular, desde que a gente use corretamente. E por que a gente vai ouvir mais trabalhos
Por que a gente... Esse já vamos, sim. Por que nós vamos ouvir mais trabalhos sobre isso? Porque existe um aspecto da água fria, principalmente, ou da exposição ao gelo, que é muito importante quando a gente está falando de longevidade. Tem uma substância que na exposição ao gelo, aí vamos pensar nesse banho de imersão total do gelo, eu consigo ter, na crioterapia, eu consigo ter uma liberação de uma determinada substância que se chama sirtuínas, tá? Sirtuínas. As sirtuínas, tá? Vou botar ela aqui. Elas são substâncias muito importantes como anti-inflamatórias. E elas vão entrar em jogo justamente na proteção do nosso DNA, tá? Vamos dizer assim, do nosso cromossomo. E essa partezinha aqui assim, vocês já sabem, né? Vocês já ouviram falar dos telômeros? Tá? A gente tem falado bastante dos telômeros aqui. O telômero, então, é uma parte importante que protege o nosso material genético. E as sirtuínas, elas, entre outras substâncias também, mas elas já foram vistas que ela tem um papel de prolongar o telômero. Por isso que a gente vai escutar muito agora, nesses próximos anos, ouvir falar bastante do efeito da água gelada, porque ela tem um papel bem fundamental nessa preservação celular por mais tempo. E quando eu tenho isso aqui, eu não estou só falando do aspecto de envelhecimento, mas eu estou falando do aspecto de proteção de doenças. Então, o gelo, ele pode ser importante para a gente no aspecto de proteger contra determinadas doenças, tá? Isso foi bastante estudado por um pesquisador que se chama David Sinclair, de Harvard. Eu conheci ele alguns anos atrás num congresso nos Estados Unidos e ele já estava se dedicando, ele se dedica muito à parte do envelhecimento e uma das coisas que ele tem mais focado agora é no gelo, o aspecto protetor das células mesmo, do desenvolvimento das células e da parte de proteção do material genético, tá? De telômeros. Então, por isso que a gente vai ouvir falar bastante. Quando é que a gente pode utilizar? Então, em casa, por exemplo. A gente pode. Tem uma coisa muito importante, tá? Para a gente poder fazer o quente e o frio. Às vezes a gente até gostaria de fazer mais, mas se a pele não estiver íntegra, se eu tiver com algum ferimento na pele, eu tenho contraindicação de fazer a exposição local do gelo ou do calor. Eu posso, sim, utilizar em outras partes do corpo que a pele estiver íntegra. É interessante que eu tenho quando eu estou fazendo, por exemplo, aqui fora, fiz a caminhada e depois estou lá fazendo o pé dilúvio, eu vou ter um estímulo sistêmico. Mas se eu não for fazer o pé dilúvio pós-caminhada, que eu recomendo que seja feito para quem puder, ótimo. Mas se eu não for fazer, se eu for só colocar os braços na água fria, eu já tenho um estímulo sistêmico de melhora vascular como um todo, tá? Então isso é importante. Ele acontece parecido com na acupuntura, quando a gente trata uma partezinha, às vezes eu tenho uma dor no cotovelo direito, se eu trato o cotovelo esquerdo, eu tenho um estímulo para o sistema nervoso central e que volta para ambos os lados, tá? Então existe um estímulo sistêmico, inteligente, que ajuda a melhorar a vascularização como um todo aqui, tá? Então isso a gente pode utilizar. Pessoas com dores articulares, etc., a gente pode utilizar isso muito. Mas e se eu não tenho? Se eu quero só fazer alguma coisa mais leve, mas utilizar assim, essa questão do benefício da hidroterapia no meu dia a dia em casa, eu posso? Pode. Tem uma coisa muito simples para a gente fazer, tá? Já vai ser lançado o desafio aqui, exatamente. O chuveiro, tá? Alguém já experimentou isso? Aprendi aqui no curso. Então, tá ótimo. Isso aí. Eu também, desde pequenininha, aprendi isso e faço, tá? Só que é interessante, né? Porque outro dia que eu estava em São Paulo, fui fazer, não gelou o suficiente, né? Botei água fria, não gelou o suficiente. Mas aqui na nossa temperatura de Gramado gela mesmo, né? O gelado. Então, toma o banho normalmente, com a água que está habituada, a temperatura que está habituado a tomar, e depois, no final, 10 segundos. 10 segundos de água fria, 10 segundos de água fria, certo? Experimentem fazer isso, tá? Isso, além de dar bastante disposição, vocês vão sentir que realmente está disposição. A pessoa fica com maior, sentindo mesmo um nível de energia tendo aumentado, tá? Podem fazer isso, depois me contam. As endorfinas aqui possivelmente estão, tá? Bastante em ação nesse momento. Então,
qual é o segredo? Saiu, secou o corpo e colocou a roupa, certo? Só não pode ficar nu depois, né, assim, com o corpo frio. Aí resfria. Caso contrário, não vai resfriar, tá? Tenho certeza do que eu estou falando. Mesma coisa que no caminho das águas, que quiserem fazer, ou quer fazer o banho dos braços, pode fazer, depois só secar e aí colocar a roupa por cima. Ótimo, tá? Então, o frio pode ser bem útil, assim, mesmo em pequenas doses, assim, ao dia. Exato. E no chuveiro, isso é um ato diário? Diário. Uma prática diária? Uma prática diária, isso mesmo. Sí. Empezamos. Sí. Da comer, querido. Bueno, pues no escucho bien, muy interesante. Sí, está bien. Creo Muchas mucho. gracias. Muchas gracias. Bueno, Tá. Depois chao. hablamos. Chao, chao, chao. ¿Te le gusta todo? Au revoir. ¿Le gusta todo? Au revoir. ¿Parle français? C'est bien ça. Non, Seulement ça. un petit. Un petit peu. c'est Un bien. petit. Bonne journée. Au revoir. Ok, revoir. Então, do chuveiro é uma coisa super interessante. Tem uma coisa que é legal também para nós falarmos e que aí sim pode ser mais tolerável e bem prático, que é para o rosto. O rosto, via de regra, a aplicação não é do quente mesmo, a aplicação é de frio, tá? Quando a gente está falando de estímulo de colágeno, o gelado também tem uma aplicabilidade bem grande. Então, ter, por exemplo, na bancada da pia do banheiro, já um lugar para botar o recipiente de gelo e colocar no rosto, isso pode ser uma boa ideia. É bem mais tolerável do que o corpo todo, tá? E é muito interessante mesmo também para essa questão de estética, né? Assim, e a pessoa se sente com uma diferença também. Então, isso aí pode ser aplicado. Só seca depois do gelo. Isso, só deixa alguns segundinhos, né? E depois tira e seca e pronto. Aí não tem que colocar nada em cima, tá? No rosto é uma área pequenininha. Não. Sem fazer a alternância de temperatura. Para os outros lugares do corpo, a gente sugere a alternância de temperatura para o quê? Para ter a diferença maior ainda, né? De uma temperatura para outra, para causar um efeito maior. Tá certo? Então, essa é uma das coisas que pode ser feita. Outra forma que a gente utiliza bastante a aplicação da água é, logicamente, a partir da inalação, né? Que às vezes isso é esquecido, mas funciona muito bem para fazer a limpeza de vias aéreas superiores sem a gente ter que usar medicamentos, né? Às vezes a pessoa está tomando medicamentos, mas esqueceu de fazer realmente a hidratação correta e limpeza dessa área. Então, a inalação também era algo prescrito há séculos e continua sendo alguma coisa muito eficiente que a gente não pode se esquecer, tá? O uso disso como a limpeza, certo? Depois tinha outras aplicações que hoje não são mais tão usadas, mas o Knipe falava para todos às 5 da manhã tinha que caminhar sobre o orvalho, né? Isso já falar aqui para a gente, para a realidade brasileira, talvez nem sempre vai servir, né? Caminhar na relva, no orvalho, antes do sol aparecer, caminhar ainda na grama gelada, né? Molhada. E se a gente for ver aqui na nossa região, a gente tem seguidamente a geada, né? Eu já experimentei fazer isso, é super desconfortável na hora, mas depois é super bom. Então, também é uma outra coisa que pode ser feita. Eles tinham também algo que eram os emplastros, né, com a hidroterapia e com as plantas. Isso também foi bem utilizado pelo Knipe, que montou a sua metodologia toda e que foi realmente algo que ajudou e muitas pessoas e muitas vidas acabaram se salvando mesmo utilizando esses recursos naquela altura, como a gente falou, em razão da tuberculose, tá? Não tendo agora a tuberculose aqui como sendo uma dificuldade para a gente, mas tendo vários agentes causadores, né, de doenças, a gente recentemente passou por uma pandemia e tendo assim, se a gente for pegar os vírus que acometem vias aéreas, por exemplo, são mais de 200 tipos, né, que acometem, tudo aquilo que nos ajudar de alguma maneira a aumentar a nossa imunidade pode ser algo que a gente tem que realmente pensar. Porque, claro, que parte da alimentação, parte da nossa microbiota, parte da questão da atividade física, isso tudo integra o que é a nossa imunidade. A questão inata mesmo, nossa, é evidente. Agora, essa parte também, ela acaba não sendo tão falada e ela é um recurso que a gente pode utilizar. Vocês podem ter certeza, isso se a gente for verificar e atendendo nadadores, por exemplo,
São pessoas que, via de regra, têm bem menos infecções de vias aéreas superiores, pulmonares também, vias aéreas baixas, do que pessoas que têm outros tipos de esporte, porque tem essa conexão com a hidroterapia de uma maneira mais regular e que também confere e acaba conferindo uma imunidade maior, tá? Então, ficou claro esse mecanismo aqui, tá? Podem utilizar à vontade, utilizem. Enquanto estiverem aqui, podem perguntar para a nossa equipe médica, para os fisioterapeutas, para que a gente possa ajudá-los. Se vocês não experimentaram ainda, a gente experimenta já aqui juntos. O pé de lúvio, manilúvio, já nos contem como é que é a sensação. A estação das águas todas ali, foi tudo criado para isso. Tem a fonte do gelo para a gente experimentar justamente no rosto e ver como é que já se sente, se a gente consegue aplicar isso em casa ou se é loucura, tá bom? Depois da Unterwasser massagem, nós temos o banho de jato gelado e tudo isso. Está aqui super à disposição. Não comentei também, mas para a própria saúde sexual, os banhos o Samicúpio, banho de assento, ele também tem algo interessante, que é a melhora da vascularização de toda essa região. E concomitante com a fisioterapia urogenital, por exemplo, ela pode ser uma coisa super interessante também, tá bom? Então, façam bom uso. Muito obrigada pela atenção de vocês, tá? Deixa eu só perguntar. Obrigada. A via aérea que você comentou, eu faço com o nasoar. Sim. A água mineral, né? Ou fervida, um pouquinho morna, com nasoar. Existe alguma outra forma sem ser o nasoar? Sim. Ou o sachêzinho que você joga dentro? O soro fisiológico convencional pode ser comprado e usado com a seringa, seringa de 10 ml, e ser aplicado. Tem que ver o que é mais confortável. Na verdade, o fluxo... O fluxo acaba sendo menos intenso, fica um pouco mais delicado, né? Mas se a gente quiser fazer, se a pessoa estiver habituada a fazer uma lavagem mais intensa, ela pode pegar com a seringa grande mesmo, com o soro fisiológico, de preferência, se estiver muito frio, a temperatura ambiente se aquece um pouquinho, só deixa morno, na verdade, e aí se faz que fica mais confortável para até não ter náusea e tal, então se faz uma limpeza mais aprofundada, se a pessoa tiver com produção de secreção. Se não tiver com produção de secreção e for só para realmente limpeza, aí é só o jato suave, tá? Mas ou a inalação que a gente tem no aparelho, ela funciona bem também, ou aquela inalação antiga que as avós faziam, né? Em cima do prato, com o chá. Os chás podem ser usados vários ali, pode ser usado o chá de camomila, pode ser usado o chá verde, para isso tem ações antifúngicas também, quando a questão é mais fúngica, ele tem uma ação antiviral, então ele pode ser usado ali, tá? Obrigada. Imagina. Desculpa chegar tarde também. Não, tudo imagina. Talvez você já falou sobre isso e eu pesquiso depois. Mas, tudo bem, Maria. Meu filho, que tem 20 anos, veio com essa ideia do cold plunge, que eu acho que é isso. Você faz exercício e no final do exercício você entra numa banheira gelada. Com gelo. Já falou disso? Falei, mas não tem problema. Mas isso tem contraindicações? Tem contraindicações. Mais isso que eu Ele tendo 20 anos, eu já fico mais descansada, que a chance de ter problemas é pouca. Por quê? Com 20 anos, via de regra, a gente está com o coração adequado. Claro que tem exceções, a gente tem visto algumas situações, às vezes um pouco surpreendentes, de situações cardiológicas precoce. Mas, via de regra, a pessoa está com uma saúde cardiovascular adequada. E tem o que importa é a fração de ejeção, que a gente vê num exame que se chama ecocardiografia, né? Ecocardio-Doppler, a gente vê exatamente ali a fração de ejeção, a força do ventrículo esquerdo, principalmente, mandando o seu fluxo, tá? Se isso estiver ok, ele pode, sem dúvida nenhuma, fazer. E realmente esse é o fator fundamental. Se ele tiver alguma falha cardíaca, não deve fazer. A contraindicação é essa, tá? E contraindicação também, como a gente falou antes, ferimentos abertos. Infelizmente, a gente até poderia melhorar a circulação como um todo, mas com ferimentos abertos é contraindicado, tá? Não tendo isso, realmente pode ser feito sim. A pessoa de diabetes, se tiver um diabetes extremamente descontrolado, também não é ideal, mas se tiver um diabetes até o seu nível de 200, que é alto mesmo assim, ainda assim não tem problema. Pessoas com diabetes extremamente descontrolado, só que também não deve ser feito, tá? Por quê?
Todo o mecanismo inflamatório e anti-inflamatório, eu tenho um aumento momentâneo de cortisol e baixa de cortisol. Então, o cortisol também é um aumento que é um hormônio que vai interferir na insulina, então é por isso Agora, fria, desculpa que o cortisol. E logo no primeiro momento, sim, porque mas ele baixa, ele sobe e desce. O cortisol é um hormônio que tem uma ação anti-inflamatória. Então, ele acaba aumentando e depois ele diminui. Então, quem tem tolerabilidade de ter até momentaneamente um aumento de glicemia, não tem problema nenhum. Só aquelas pessoas que estão no limiar que não pode aumentar mais nada. Já está, né? Tá? Mas ele aumenta e baixa. Tá? E o efeito dele é duradouro ainda. É que nem o exercício físico, que nem a musculação, que a gente faz, ainda depois de 24 horas a gente ainda está tendo o efeito da ação do músculo, o benefício dela. A gente falou das sirtuínas, mas tem também as irisinas, né? As miocinas que estão em jogo nesse momento. Toda vez que eu tenho contração, e eu tenho realmente contração significativa, principalmente na banheira de gelo ali. Contração muscular é importante, é um super exercício isso. Né? O jato de água fria do chuveiro também ele provoca isso, né? O jato de água fria também, sim, também, né? Também. Agora, é muito legal, né, conseguir compreender assim, exatamente o que acontece. Por exemplo, né, naquele teu exemplo de caminhar sobre a grama com a geada. Sim. Aí tu disseste, né, na hora é ruim, mas depois é muito depois bom. É muito bom. Claro, a gente está entendendo que são os neurotransmissores sendo excretados. Exatamente. E gerando a sensação de bem-estar. Exatamente. Claro. Quem é da neurociência aqui fica fácil de entender, né? Então, o banho frio num primeiro momento é ruim, mas quando elas começam a fazer o caminho de querer buscar o calor, exato. Sendo excretadas, exatamente. Exatamente. É por isso que aquele trabalho francês lá mostrou bem essa questão do efeito antidepressivo que acaba tendo as pessoas. E era 3 vezes na semana os banhos de imersão com contraste. Obrigada, Mariela. Tá? Imagina. Mais uma dúvida, pode ser? Pode ser, sim. Só para avisar que eu botei o despertador 1:55 para ninguém se atrasar para a próxima atividade também. Tá. Nós temos o privilégio de ter uma fazenda e um despraiado com uma cachoeira. Oh, que coisa boa. Maravilha. Então, o que a gente faz? Vamos ver se a gente está fazendo certo. Por exemplo, de manhã a gente levanta, o nosso primeiro banho é lá na cachoeira. Mas que maravilha! Me convide que eu vou junto então, também. Com certeza, com certeza. A única coisa depois é se aquecer. Já vem com a toalha. Pronto, tá. Isso sim. Tá. E se veste. Pronto. Aqui, o resto do dia. Ótimo. Então, excelente, mas melhor ainda. Estão todos então. Muito obrigada, gente, pela atenção de vocês, tá? Obrigada.